Na cidade de Callao, no Peru, um cãozinho feio passava os dias a procurar nos sacos do lixo algo para comer e a seguir as pessoas que lhe davam comida ou atenção, mas só encontrava rejeição. Alguns perseguiam-no com paus, outros com pedras ou pontapés. Quando Isolda, uma salvadora de animais, o encontrou a dormir numas ervas, ele era praticamente um cão morto, mas apesar de tudo, no seu lar temporário queria saltar e divertir-se. Por isso lhe chamaram Saltitão. Pobre cãozinho preto. Graças a Deus que existem equipas de salvamento. Imagino que tenha sido levado a um veterinário. É verdade. Estava raquítico e cheio de carraças e pulgas, mas com medicamentos e boa alimentação, Saltitão recuperou e foi colocado para adoção. Mas não houve a resposta esperada, pois como era um pequeno monte preto, ninguém o quis adotar. Quando a esperança estava perdida, chegou um telefonema a perguntar por Saltitão. Era uma família milionária que o adotou imediatamente. Como era um cãozinho rápido, a sua nova família mudou-lhe o nome para Raio. E hoje Raio é um cãozinho feliz e um milionário. Quase todos nós adoramos histórias de salvamento. E acontece que em Efésios 2, 1 a 10, Paulo conta a maior história de salvamento de todas, a de Deus a salvar-nos. A Escola Sabatina Laica apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 4. Como é que Deus nos resgata? Tal como Saltitão ou Raio, estávamos numa condição miserável, e no entanto, Deus pôs os seus olhos em nós. Paulo recorda isto aos Efésios e recorda-nos também a nós. Por quê? Porque nunca devemos esquecer o que Deus fez por nós. Por isso, a pergunta desta semana é: como é que Paulo narra a salvação de Deus por nós? Em primeiro lugar, que estávamos mortos. Em Efésios 2:1, Paulo aponta para a triste realidade da sua audiência pré-conversão, salientando que eles estavam mortos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que é que significa estar morto nos nossos delitos e pecados? Para entender, vamos recordar duas histórias bíblicas. Lembra-se de Mefibosete? Claro que sim. Filho de Jonatas e neto do rei Saul. A quem o rei David devolveu a terra que tinha pertencido ao seu avô. Pois é. Quando o rei David mandou chamar Mefibosete em seu benefício, Mefibosete era pobre e aleijado de ambos os pés. E quando ouviu o rei David dizer-lhe que lhe devolveria a terra e que se sentaria à sua mesa a partir de agora, Mefibosete disse algo muito estranho. Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Reparam? Apesar de estar vivo, identificou-se como um cão morto. Como o cãozinho preto da nossa história. Exatamente. As circunstâncias exteriores eram tão prementes que a vida que ele vivia não era realmente vida. A segunda história é a parábola do filho pródigo. Quando este regressou a casa, depois de ter esbanjado a sua herança, o pai fez um comentário muito estranho. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no para um banquete, pois este meu filho estava morto, mas agora voltou à vida. Reparam? Embora estivesse vivo, o pai disse que estava morto, mas, ao contrário de Mefibosete, o filho pródigo estava morto devido a circunstâncias internas, por causa dos pecados graves que o tinham afastado do pai. Escutem bem. Quando Paulo diz aos Efésios que eles estavam mortos antes, ele indica que uma das razões eram as circunstâncias externas, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mas também salienta que eles estavam mortos por causa das suas circunstâncias internas. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Nós somos como Mefibosete e o filho pródigo. Sem Cristo, estamos mortos porque somos controlados por forças externas, o diabo e o mundo, e forças internas, as nossas tendências pecaminosas. A nossa única esperança é que o Rei nos convide para a sua mesa para mudar as nossas circunstâncias externas e que o perdão do Pai mude as nossas circunstâncias internas. Só então poderemos voltar à vida. Em segundo lugar, que Deus nos ressuscitou dos mortos. Qual é o milagre que mais te agrada em Jesus?
Quando multiplicou os pães e os peixes. Quando ressuscitou a filha de Jairo. Muito bom. Devido à sua espetacularidade, somos normalmente atraídos por este tipo de milagres. Mas, do versículo 4 em diante, Paulo fala de um milagre muito maior, o milagre da conversão. Tão grande é este milagre para Paulo, que ele o compara à ressurreição de Cristo. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos e, em união com Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou. De fato, é por isso que Paulo começa o capítulo lembrando-os de sua vida passada e dizendo-lhes que estavam mortos, para que entendessem que, se agora têm uma nova vida em Cristo, é porque foram objeto do maior milagre de Deus. Ou você não acha que é um verdadeiro milagre que Paulo esteja chamando um grupo de ex-feiticeiros de santos? Tíquico pode nos dar um relato disso. Quando eu lia a carta nas igrejas domésticas, todos sabíamos o que Paulo queria dizer quando afirmava que outrora nos conduzíamos de acordo com aquele que governa as trevas. Em Éfeso, quase todos nós estávamos envolvidos em feitiçaria antes de conhecermos Cristo. Reparam? Era uma estratégia de Paulo. Lucas, em Atos, relata várias ocasiões em que Paulo contou o seu testemunho de conversão. Sabemos por que é que ele fazia isto. Paulo gostava muito de narrar o testemunho da sua conversão e de recordar aos outros o seu testemunho de conversão. Não para se vangloriar da sua vida passada, mas para deixar claro que a conversão é um verdadeiro milagre. E o melhor de tudo é que, para Paulo, o milagre não acaba aqui. Para além de sermos ressuscitados, somos ascendidos e exaltados com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus, as forças do mal foram derrotadas. O fato de sermos ressuscitados, ascendidos e exaltados com Jesus, dá-nos o direito de passar de uma existência dominada por demônios para uma vida de abundância espiritual e poder em Cristo. E terceiro, que nós fomos salvos pela graça. E para encerrar essa bela parte da carta, Paulo deixa claro que o milagre de ser salvo em Cristo é somente pela graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Prestem atenção. Quando recebemos um reconhecimento, nós o recebemos por nossos méritos. Como um diploma de graduação? Ou uma taça do mundo. Ou um crachá do YouTube? Exatamente. Mas o que Paulo está a dizer aqui é que a salvação não é um mérito de nenhum de nós. É pela graça. É um dom de Deus. Nossa salvação não é produzida pelo nosso bom comportamento ou pelas nossas qualidades encantadoras. De fato, quando a história começa, estamos espiritualmente mortos. O pecado matou-nos. Não há uma centelha de vida ou de valor em nós. É por isso que Paulo deixa bem claro que a salvação se baseia na inexplicável graça de Deus. E se não, então também a ordem das palavras de Paulo. Depois da graça vem a fé. Somos salvos pela fé, mas nossa fé é resultado da graça de Deus. Raio vive grato à família Gavelho por tê-lo adotado e transformado num cachorrinho milionário. Não viveu Mefibosete toda a sua vida grato ao rei David? Não viveu o filho pródigo toda a sua vida grato pela misericórdia do Pai? Vivamos também nós em gratidão, porque estávamos mortos e ressuscitamos para sermos salvos pela graça do nosso Deus. Pois esta é também a palavra do Pai para nós. Este meu filho estava morto, mas agora voltou à vida. Ele estava perdido, mas nós o encontramos. Então começaram a se banquetear. A Escola Sabatina Like os convida a continuar estudando juntos a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. E não se esqueçam de que a Escola Sabatina Like agora está disponível em inglês e português. Procure os novos canais, inscreva-se e compartilhe. Lembrem-se de que juntos podemos crescer mais.